Um dos maiores problemas da galera um tempo atrás era o problema de você estar sozinho. Isso acho que com o tempo passou a evoluir e hoje nós estamos tendo cada vez mais problemas de lidar com outras pessoas ao nosso redor. Por que eu digo isso para vocês? Hoje evoluiu. A gente tem a distração do celular na nossa frente. Isso não é estar sozinho. Como Sêneca diz, né? Solidão não é você estar sozinho, é você estar vazio. Você estar rodeado de pessoas ao seu redor, se sentindo vazio, é um incômodo muito grande. Eu digo isso para vocês porque esses dias eu me deparei com uma frase no livro, se eu não me engano, de Lambrurieri. E esse cara fala uma parada muito interessante. Todos os nossos problemas vêm de não conseguirmos ficar sozinhos. E de fato se todos nós pudéssemos ficar e ter o nosso tempo de qualidade sozinhos e soubéssemos lidar com isso, 90% dos problemas de toda a sociedade seriam resolvidos. Porque ninguém ia te incomodar, ninguém ia vir te importunar. Mas aí entra uma vertente que pouca gente quer falar sobre, que é qual? O sofrimento de você estar sozinho. Acho que é a parte mais difícil e mais complicada da nossa vida é isso. Sabendo que no final da nossa vida vamos estar sozinhos. O que custa anteciparmos essa dor, trabalhar nela, para a gente poder ter uma velhice plena? Ou até mesmo saber lidar sozinho com os seus problemas e frustrações, saber resolver os seus problemas sem ter a necessidade de incomodar ninguém. Óbvio, hoje temos a capacidade de ter profissionais adequados para saber e ajudar a lidar com os gatilhos da nossa mente, que são os terapeutas. Eu amo o meu terapeuta, eu gosto muito dele. Há bastante tempo eu não lido com ele. Eu lidei na depressão sem a ajuda de um profissional. Isso é uma coisa louca, insana. Eu me considero um milagre vivo. Eu nunca tomei um remédio sequer para depressão. Mas eu não digo que isso é ser forte. Eu acho que isso é ser um kamikaze moderno. Eu poderia me matar a qualquer momento. E aí? Olha que loucura. Hoje temos ajuda de profissionais. Eu ainda sou adepto a você fortalecer a sua mente sozinho e saber lidar e saber sair de alguns problemas sozinho. Mas não é todo mundo que consegue fazer isso e tá tudo bem. Hoje eu carrego marcas no meu olhar, eu carrego marcas na minha memória de dores que eu passei, de coisas que eu passei. Eu me orgulho porque faz parte da minha história, mas foi difícil. Você consegue hoje lidar com isso sem precisar passar por um perrengue tão grande. Óbvio, é uma luta, é a sua luta e você tem ferramentas na sua frente para lidar com isso. O que custa você usar? Aí entra um dos maiores problemas, que às vezes eu puxo uma rinha dessa em outras redes e tem bastante confusão quando eu solto essa. Que é o quê? Eu não bato palma pra quem consegue ficar sozinho, porque eu acho que é o mínimo. Legal. Só que você tem que lembrar que essa luta é uma luta antinatural. É por isso que ela é sofrida. É por isso que é dolorida. Como assim antinatural? Deus, no livro de Gênesis, Deus fez um homem para ter uma pessoa do seu lado. E a gente busca isso em outros livros, em outros filmes. E a gente analisa na natureza selvagem. Ele fala uma parada muito legal que ficou batendo na minha cabeça desde que lançou o filme eu assisti. Foi: a felicidade só é verdadeira quando ela é compartilhada. E eu achei isso muito forte, muito legal. A dor de você lidar com estar sozinho, ela é antinatural, ela não veio de Deus isso. Porém é um complexo, se você conseguir lidar com isso, é ótimo. Até porque a solidão completa, ela é pesada demais. Ela é muito difícil de lidar. Porém, quando você não consegue controlar isso, você não consegue dominar a arte da solidão, até ela se tornar uma solitude, né? Você aceita qualquer companhia. E isso vira um ciclo vicioso. Como assim um ciclo vicioso? Um ciclo ruim, um ciclo bem ruim, porque você não consegue simplesmente filtrar as pessoas que estão ao seu lado. E a maioria das pessoas que vão estar do seu lado quando você não sabe lidar com a solidão é para suprir a carência sua. E se essas pessoas forem suprir essa carência, forem qualquer companhia, cara, você vai ser corrompido. Você é a média das 5 pessoas que você anda. E se você não tiver com pessoas saudáveis ao seu redor, elas vão te drenar, elas vão te sugar. E quando elas forem embora, a carência vai bater de novo. E entra um ciclo infernal. De um vício muito grande, que é o vício de você sempre depender de alguém para fazer qualquer coisa. Eu falo isso para você porque ser sozinho não é só o fato de você ir no cinema, de você ir viajar, de você pegar um avião. É você se sentir completo sem a necessidade de ter ninguém ao seu redor. Isso é muito bom, é muito gostoso, é maravilhoso, é uma dádiva. Pô, Lucas, você falou que é algo antinatural. Sim, mas você consegue dominar isso. Você consegue. Deus viu que não era bom o homem estar sozinho. Isso não significa que você é incapaz de conseguir lidar com ser sozinho. Ele viu que não era bom.
não é bom. Se isola aí por 10 dias, às vezes você vai conseguir ficar bem. Você vai começar a falar sozinho, há uma necessidade em você de precisar de alguém, de depender de alguém? Não. Mas de você precisar, de você poder dividir a sua solidão com alguém sem pesar a ninguém. Eu fico, às vezes, 4, 5 dias só trabalhando com o meu sócio e eu não sinto a necessidade de ter ninguém. Conforme eu já viajei, fiquei 4, 5 dias sem ter ninguém do meu lado, literalmente sozinho. E vem a saudade. A saudade de você ter alguém com você, de você... Hoje mesmo, hoje é domingo, eu tô tendo saudade de ter uma pessoa do meu lado, entendeu? Mas eu não entro em desespero, eu não entro em biela. O céu tá lindo. Eu não entro em desespero, não entro em parafuso, porque eu sei que esse é um momento, entendeu? Eu tô sozinho, eu gosto de estar sozinho, eu gosto de estar trabalhando. Não seria vergonhoso da minha parte eu falar pra vocês que eu não sinto falta de ninguém. Eu sinto sim. O problema todo é... Hoje é cansativo buscar alguém, hoje é cansativo você ter que conhecer alguém. E já que eu fui criado sendo sozinho, desde pequeno, eu não me importo com isso. Saudade vem, gente. Eu tenho saudade da minha infância, por causa disso eu vou voltar a brincar de carrinho no chão. Se tivesse um take aqui de eu brincando de carrinho, eu ia botar, mas não tem não. Então assim, tem coisas que a gente tem saudade e as memórias são boas. Muitas vezes a gente quer queimar algumas memórias tristes nossas e a gente esquece que quando a gente queima essas memórias tristes, a gente mata uma parte nossa que também estava lá e era boa, que essa parte nossa era feliz. Então o equilíbrio tende a ser a balança universal de tudo. O pêndulo tem que estar alinhadinho, senão você ficar sozinho é perigoso. Pode se tornar uma depressão, pode se tornar uma síndrome de burnout, porque você vai queimar seus neurônios todos e você não vai conseguir descansar. E isso não é legal, não é. É bom você estar trabalhando sempre e aprendendo cada vez mais a lidar com isso, sabendo que isso é um processo e que a dificuldade ela vem e que você vai ser forjado. Quando a gente coloca uma espada para ser criada no ferreiro, ele dá a martelada nela, ele quebra ela, ele espeta ela, ele joga ela no forno máximo. Mas isso tudo é para poder voltar dali melhor, mais esculpida. E o processo de maturidade ele é assim com a gente. Entra uma frase de Schopenhauer que é muito interessante, que eu li esses dias. Schopenhauer era dodó da cabeça demais, era um cara insuportável. Mas ele era muito inteligente quando o assunto era estar só. A solidão é a sorte de todos os espíritos excepcionais. Como assim? Schopenhauer entendia que a solidão não é um castigo, é uma seleção. Até porque se você não aguenta ficar sozinho, quem vai aguentar estar com você? Para pensar nisso. Se você é um cara que você é insuportável, você não consegue lidar consigo mesmo, outra pessoa que não vai conseguir, tu vai jogar essa bomba para outro? Fala sério. Então assim, muitas vezes a gente quer ter alguém e esquece de focar no simples, que é preparar o terreno para receber uma outra pessoa. Seja ela uma companhia, seja ela a esposa, seja ela seu namorado, não sei, entendeu? Eu penso muito em ter alguém mais pra frente, eu posso falar isso de mim, mas eu acho que agora não é a hora, como eu já falei em outros vídeos. Ah, Lucas, e se acontecer? Eu vou ser grato, eternamente grato a Deus, porque eu vou poder conseguir descansar e ver finalmente a lua, contemplar a noite com alguém do meu lado. Verdadeiramente eu vou poder abrir a minha alma sem precisar ficar decifrando a vida inteira quem sou eu para qualquer pessoa espalhando fragmentos meus. Fora isso, não quero. Eu prefiro ficar quietinho, sozinho, porque namorado dá problema, dá muito problema. Então deixa eu trabalhar bem esse lado meu obscuro, ficar quietinho na minha, dar uma de malvadão, que não quero ninguém. É bom que a gente engabela todo mundo e evita problema. Sêneca, que é um escritor de estoicismo, professor de filosofia da minha vida, aquele cara. Ele fala uma coisa muito linda. Ele fala que, Sêneca fala muito que a maior liberdade é ser escravo de si mesmo. Como assim? Porque você fica dependendo somente de si. E a maior escravidão é depender dos outros. Olha que potência que isso tem. Então você imagina você depender de alguém a tua maldita vida inteira. Depender de alguém para fazer suas coisas, para depender de ser feliz, para depender de ter paz. Cara, isso não é liberdade, isso é escravidão. Isso não é maneiro, não é maneiro. Ao menos seja o autor da sua própria história e deixe coadjuvantes nela.
Mas você tem que ser o ator principal da sua própria história, da sua linha temporal. Você é o máximo. Você tem que lutar por isso. E lutar por isso tem sangue, tem dor. Não é fácil. Mas até virar uma poesia, tem muito choro pela frente. E de tudo isso que eu falei, eu posso falar para vocês da minha experiência pessoal. E eu posso dizer para você que eu sou sozinho por escolha. Não sou sozinho por arrogância, não sou sozinho por dependência de ninguém. Não tenho medo de ser sozinho, mas eu tenho muito barulho na minha mente. Sozinho eu consigo filtrar esse barulho. Sozinho eu consigo entender esse barulho, o que ele quer dizer para mim. Sozinho eu penso, sozinho eu me curo. Sozinho eu mesmo me crio, entendeu? Tô sendo sincero, muito sincero com vocês. E se eu encontrar alguém, cara, de verdade, é pra somar. E não é pra preencher um buraco, não é. Eu quero que essa pessoa venha e me veja inteiro. Eu não quero transformar ninguém e passar a fazer ninguém ser forte. Acho que o único trabalho que eu quero ter na vida de alguém é o trabalho de ter que fazer ela feliz, entendeu? O resto, ela já tem uma história, ela já é montada, ela já é criada. Quem tem que forjar o caráter de uma pessoa, em questão de ser forte ou não, é ela mesma. Eu não responsabilizo nem os pais por isso. Então, assim, é difícil. Parece que pode ser da boca pra fora, mas não é. Não é não. Porque eu acho que o mundo tá cheio de pessoas doentes, pessoas que não sabem lidar com os seus próprios problemas. E se você já se machucou por causa de alguém assim, queria saber que a responsabilidade também é sua, de você não se conhecer, de você projetar uma ilusão e não ver na primeiro sinalzinho de alerta que acendeu na tua cabeça, você foi lá e apagou esse sinal e preencheu com um monte de ilusão que você queria projetasse na pessoa. A responsabilidade é sua, entendeu? Então, eu penso assim, eu acho que esse vídeo é um pouco mais papo reto, né? Conforme a gente aqui no Rio fala, mas espero que tenha sido proveitoso e que você tire algo bom, legal e saudável para você disso aqui, dessa minha experiência, tá bom? Um abraço, fique com Jesus, aproveita aí sua semana, seu dia e mesmo em meio barulho, tenta acordar mais cedo para ficar em silêncio. Essa prática de meditação ela é muito boa. Aquele cafezinho calmo, deixa o celular de lado, vale a pena. Fica com Deus.